Primeiro ano, vamos falar agora na frente A, no capítulo 5, agora é o livro 1B, tá? Só para lembrar. Nós vamos falar hoje de queda livre e lançamento vertical. Parece a mesma coisa, mas tem algumas diferenças, tá? Bom, o que é queda livre e o que é lançamento vertical? Queda livre é um corpo que está caindo, né, numa determinada direção, né? Ele está caindo, e a principal característica da queda livre é que nós não vamos considerar nenhuma resistência do ar, tá? Tanto na queda livre quanto no lançamento vertical. Queda livre, então, é só quando o corpo está caindo de uma determinada altura, né? Isso eu chamo de queda livre. Lançamento vertical, então, é um pouquinho diferente. Eu tenho o solo aqui, né? Aí eu vou jogar um objeto para cima, né? Isso é um lançamento vertical. Esse objeto vai subir uma determinada altura. Tá ficando meio tortinho aqui que a professora não tem muita habilidade, mas tudo bem. Vai subir uma determinada altura, né? Esse H aqui. Ele vai subir, vai chegar a um ponto aqui em cima, né? Onde ele vai chegar na altura máxima e depois ele vai descer, tá? Então, basicamente, o lançamento vertical, ele é um pouquinho diferente da queda livre, tá? Quais são as diferenças? Eles, os dois, são um movimento uniformemente variado. Qual é a diferença? A diferença é que, em vez de ter a aceleração, esse alfa aqui é a aceleração, eu vou ter a gravidade. Em vez de ter o A de aceleração, eu vou ter a gravidade. Quando eu estiver falando de queda livre, eu tenho que lembrar que a gravidade é sempre para baixo, né? O G, né? Então, quando eu estiver falando de queda livre, observem que tanto o G quanto o corpo estão para baixo. Então, quando eu falar de queda livre, esse G vai ser positivo, tá? O G é positivo na queda livre, ó. Tá? Bom, quando eu estiver falando de lançamento vertical, olhem bem, o G é sempre para baixo. Então, o que acontece? No lançamento vertical, o G vai ser negativo, que é o outro que está aqui embaixo. Por isso que a aceleração pode ser tanto positiva quanto negativa. Se eu estiver falando de queda livre, esse G é positivo. Se eu estiver falando de lançamento vertical, esse G é negativo, tá? Porque ele é contrário ao movimento, tá? Então, essa é a diferença. Nós vamos usar as mesmas equações do movimento uniformemente variado. A equação do sorvetão, que é o tempo ao quadrado, V igual a V0 mais A vezes T, esse A vai ser o G, então depende, se for queda livre, esse G vai ser positivo, se for lançamento vertical, esse G é negativo. A velocidade média, assim como lá no movimento uniformemente variado, é a média das velocidades. Isso as coisas mais importantes são essas. Quais então as diferenças, como a professora disse? Se eu estou lançando no lançamento vertical, o G é negativo. Se eu estou em queda livre, observem, queda livre, o G é positivo, tá? Isso é a coisa mais importante que vocês vão ter que observar. Bom, agora vamos analisar o seguinte. Eu vou falar agora, vou pegar um exemplo de lançamento vertical. Estou jogando um objeto para cima. Uma coisa importantíssima, quando o objeto chega na altura máxima, observem, aqui é a altura máxima. A velocidade dele é 0, então se eu jogar um objeto para cima, ele vai subir, podem observar, eu jogo uma pedra para cima, ela sobe, para e depois desce, certo? Quando ela para aqui, ela só para na altura máxima, porque o G é negativo. Então, o G tá fazendo, olha só, o G tá para baixo aqui, né? O G está para baixo. Então, o que ele está fazendo com esse corpo? Ele está diminuindo a velocidade dele até parar, tá? Então, por isso que na altura máxima a velocidade é 0. Depois, a velocidade começa a aumentar para baixo, em queda livre, né? Bom, então como é que eu calculo o tempo de subida num lançamento vertical? Eu vou usar a expressão V igual a V0 menos GT, porque eu estou falando de lançamento vertical, lançamento para cima. Então, lá em cima, a velocidade é nula, a velocidade final ou máxima do lançamento vertical é nula. Aí, eu vou calcular o tempo de subida, que é o tempo que ele levou para sair daqui e chegar até aqui, tá? Então, eu boto 0 aqui na velocidade final. V0, vamos supor que V0 é um valor qualquer.
Então, para encontrar o tempo de subida, vejam, eu passo esse G vezes T para o outro lado, ele fica positivo. O G está multiplicando, passa dividindo. Então, o tempo de subida é V0 sobre G, tá? Para um lançamento vertical. Óbvio que o tempo que ele leva para subir é o mesmo tempo que ele leva para descer. Então, o tempo de subida é igual ao tempo de descida. O tempo total, como é que eu calculo o tempo total? É o tempo de subida mais o tempo de descida, ou seja, 2 vezes esse tempo de subida, certo? A altura máxima, como é que eu calculo? Sempre quando a velocidade lá em cima for 0. Então, aí eu vou calcular a altura máxima, que é o ΔS, tá? Então, para calcular a altura máxima, eu posso usar Torricelli, lembrando que se eu estou falando de lançamento vertical, esse G é negativo, então por isso fica menos aqui. A altura máxima, então, vai ser V0 ao quadrado, fazendo as contas, né? Colocando 0 aqui, ó, V0 menos 2G, altura máxima. Passa isso para o outro lado, vai ficar 2G vezes a altura máxima, passa os 2G que estão multiplicando, dividindo. Tempo de queda agora, né? O que é o tempo de queda? Então, eu tô falando agora, eu tô falando de uma queda livre, ó. Tá? Observem, se é tempo de queda, é a queda livre. Então, vamos lá. Para a queda livre, nós temos aquela equação do sorvete, né? S igual a S0, mas só tem que lembrar o seguinte, em vez de essa gravidade ser negativa, agora que eu estou falando de queda livre, essa gravidade é positiva. Então, aqui é mais G vezes T ao quadrado sobre 2, né? Sobre 2, ó. E uma coisa importante, se eu quiser saber o ΔS, que é tudo que ele anda, é só passar o S0 para o outro lado. Então, ΔS vai ser igual a V0T mais T ao quadrado sobre 2. Lembrando que se é queda livre, esse G é positivo, tá? Tá aqui, ó, G positivo, tá? Então, vamos pensar o seguinte, por que tá assim, ó? Tempo de queda, ele tá considerando que a velocidade inicial, um corpo foi abandonado aqui, e a posição inicial dele também é 0, né? Ou seja, o S, tudo que ele percorre é igual à altura máxima, né? Então, ele vai fazer o seguinte, vai substituir aqui, isso aqui é 0, isso aqui é 0, ó, esses dois termos passam a ser 0, sobra só meio de gt quadrado, que é gt quadrado sobre 2, que é a mesma coisa que meio de gt quadrado, tá? Então, isso aqui vem dessas considerações, tá? Então, quanto eu levo para cair uma altura total, uma altura S, é meio de gt quadrado sobre 2. Lembrando que esse t não é um t qualquer, esse é o tempo de queda. Se é o tempo de queda, vejam, 2 está dividindo, passa multiplicando, então vai ficar 2H, ó, dividido por G, e ainda tenho que tirar a raiz quadrada, porque é o tempo de queda que eu quero. Então, é a raiz quadrada de 2H sobre G. Qual é a velocidade para ele atingir o solo numa queda livre? Prestem atenção, numa queda livre, o ΔS, como a professora falou aqui no slide anterior, ó, esse S menos S0 é o nosso ΔS, que é o H. Então, a velocidade para atingir o solo, lembrando que isso aqui ele está usando Torricelli, tá? Ele estava usando aquela fórmula V ao quadrado igual a V0 ao quadrado, né? Eu não consigo escrever direito, mas tudo bem. Ai, não dá. Depois vocês olhem lá Torricelli. V ao quadrado igual a V0 ao quadrado mais 2 ΔS. Esse ΔS é o nosso H. Só vem, lembrando que se é queda livre, esse G é positivo. Então, a velocidade para ele atingir o solo numa queda livre é raiz de 2G vezes H. Não precisa decorar essas fórmulas, é só jogar na equação. Vamos fazer os exercícios para vocês entenderem. Um astronauta está na superfície da Lua, quando solta simultaneamente 2 bolas maciças, uma de chumbo, a outra de madeira, de uma altura de 2 metros em relação à superfície. Nesse caso, podemos afirmar que... Gente, esse exercício está falando das considerações do Galileu. O Galileu conseguiu provar que 2 corpos de massa quaisquer, 2 corpos de materiais quaisquer, sem resistência do ar, quando soltos de uma determinada altura, eles chegam no solo juntos, tá? Por que eles chegam no solo juntos? Observem aqui, ó.
A velocidade com que eles chegam no solo depende da gravidade e da altura, não depende da massa do objeto. E a massa do objeto está ligada ao tipo do objeto, né? Então, se eu tiver um elefante ou um carrinho de brinquedo sendo jogados da mesma altura, eles chegam ao solo com a mesma velocidade. Eles chegam juntos. Então, a opção certa seria: a bola de chumbo chegará ao chão ao mesmo tempo que a bola de madeira. Então, vejam só, as bolas chegam ao chão ao mesmo tempo, pois saem da mesma posição e do repouso e caem com a mesma aceleração, que é da gravidade. Como não existe atmosfera na Lua, não existe força de resistência, portanto, é válida esta equação. A velocidade com que eles tocam o solo depende só da gravidade, nesse caso é a Lua, e da altura que eles estão. Os dois estão à mesma altura, com a mesma aceleração, vão chegar juntos com a mesma velocidade, tá? Segundo exercício, um corpo é atirado verticalmente para cima. Gente, lançamento vertical esse aqui. Tô jogando para cima. Lembrar que a gravidade vai ser negativa. Então, a velocidade inicial é 20, tá? Já é uma informação que a gente tem. Considerando a aceleração da gravidade 10 e desprezando a resistência do ar, então não considero resistência do ar. Então, eu tô falando de lançamento vertical. Qual é a altura máxima? Lançamento vertical. Lá na altura máxima, a velocidade final é 0. Então, vamos usar Torricelli. Lembrando que Torricelli é v ao quadrado igual a v0 ao quadrado mais 2a delta s. Esse a gente vai substituir pelo g. E não é qualquer g. É o g com o sinal negativo. Cuidado, tá? É o G com sinal negativo, porque é lançamento vertical, o movimento é para cima, mas a gravidade é para baixo, tá? Então, esse A não é qualquer A, é o G. Vejam só, velocidade lá em cima é 0 no lançamento vertical. Velocidade inicial, 20 ao quadrado, mais 2 vezes menos 10 vezes a altura máxima. Então, a altura máxima que ele chega é 20 metros, tá? Questão número 3. Um modelo de foguete é impulsionado verticalmente para cima. Lançamento vertical. De novo, tá? Posso usar todas as equações do movimento uniformemente variado, inclusive Torricelli. Só que daí eu vou ter que lembrar que o G, neste caso, é negativo. Com aceleração constante de 50 metros por segundo ao quadrado. O motor para de funcionar 4 segundos após o lançamento. Em que altura está o foguete quando o motor para? Vamos lá. Cuidado, que aqui, agora, eu não estou falando do G. Eu estou falando, ele disse que nesse problema, o foguete, ele tem uma aceleração de 50 metros por segundo quadrado para cima. Então, eu não vou botar negativo ali, tá? Porque ele não está falando da gravidade, ele não está falando que é um lançamento vertical livre. Não, é um lançamento vertical com aceleração. Então, o objeto está sendo impulsionado para cima, com uma aceleração. Aqui não. Aqui, nesse caso, eu não tenho aceleração. A única aceleração que está agindo é da gravidade. Aqui não, ó. Aqui eu tenho aceleração. Em que altura está o foguete quando o motor para? Vamos lá. S igual a S0 mais V0t mais meio de A t ao quadrado sobre 2. Vejam só, eu tenho que considerar o seguinte, ele parte da posição inicial, sua velocidade inicial é 0, lançamento, né? A aceleração é 50 para cima, tá? E o tempo que ele ficou no ar foi 4 ao quadrado, ou seja, qual era a altura que ele estava quando o motor parou? 400 metros, tá? Ele está desconsiderando aqui forças de resistência, por isso que a gente pode usar essa equação, tá? 4. EFE Minas Gerais. A velocidade. Vejam, se eu não tivesse nenhum valor de aceleração, o objeto não saía do solo, tá? Só para vocês entenderem. Para que um objeto saia do solo, eu preciso ter aceleração, tá? E eu preciso ter velocidade inicial. A velocidade de um projétil lançado verticalmente para cima, ó, verticalmente para cima, varia de acordo com o gráfico. Determine a altura máxima atingida pelo projétil, considerando que esse lançamento se dá em um local onde a gravidade, agora ele está falando do campo gravitacional, né? É diferente do da Terra. Então, vejam só,
eu não posso usar a equação lá e usar o G normal. Agora eu vou ter que achar uma maneira, como nesse caso ele me deu um gráfico. Quando eu tenho um gráfico, ele quer saber a altura máxima, o ΔS, né? A gente sabe que quando a gente tem um gráfico de velocidade por tempo, o ΔS é a área. Mas cuidado, que área? Tenho duas áreas aqui. A área, ela tem que ser aquela onde, o que que eu sei na altura máxima? Que a velocidade na altura máxima é zero. Então, o ponto onde eu vou pegar esse ponto aqui, ó. Então, nesse ponto, a velocidade é zero. Nesse ponto 5 aqui. Então, ele foi lançado com uma determinada velocidade e chega até aqui. Depois, ele vai descer, né? Então, eu só preciso desse primeiro triângulo aqui. Esse triângulo é base vezes altura sobre 2. Então, a base é 5, a altura é 20, sobre 2, 5 vezes 20 dá 100, dividido por 2 dá 50, tá? Então, a altura máxima ocorre quando o tempo é 5 segundos. Essa altura, então, vai ser dada pela área do triângulo e foi o que a gente encontrou. A altura máxima de 50 metros. Um corpo em queda vertical, veja, agora é queda, tá? Queda G positivo, tá? Em queda vertical no vácuo, a partir do repouso, tem uma velocidade V. Após percorrer uma altura H, para a velocidade ser 3V, a que distância ele percorreu? Vejam só, o que ele quer saber agora é, para ele ter uma velocidade 3V, qual foi a distância que ele percorreu? Sabendo que se ele percorre V, se ele tem uma velocidade V, ele percorre H. Para ter uma velocidade 3V, qual é a distância que ele vai percorrer? Então, olha só, vamos considerar que o corpo partiu de uma velocidade inicial zero, que ele foi abandonado, né? Uma vez que ele está caindo, né? Eu vou lá, solto um objeto. Eu sei, então, que se eu usar a Torricelli, por exemplo, lembrando que aqui nesse A, ai, não risquei mais do que eu deveria. Nesse A, o G, em vez de ser negativo, é positivo, tá? Então, V ao quadrado é igual a 2G ΔS. Lembrando que quando a velocidade é V, é a informação do problema, ele percorre uma altura H. Ok, essa é a nossa equação 1. Vamos fazer a mesma coisa para quando é 3V agora, para descobrir qual é a distância que ele percorre. Então, 3V ao quadrado é igual a 2G vezes H que eu quero determinar. Dá 9V ao quadrado, 2G vezes H. 9, o 2 está multiplicando, passa dividindo, né? Ou então, vocês podem fazer o seguinte também, né? Eu lembrando que 2G vezes H é igual a V ao quadrado, né? Que é o que ele fez aqui. Ele fez que 2G vezes H é igual a V ao quadrado, né? Então, ele pegou e fez o seguinte. Pegou a equação 1 e juntou com a equação 2, né? Pegou a equação 1 aqui, 2G vezes H, e juntou com a equação 2, ou seja, no lugar de V ao quadrado, ó, se vocês observarem, no lugar do V ao quadrado, ele botou 2GH, certo? E aí, você corta esse 2, você vai ver que a altura, se você cortar aqui esse 2 com esse 2, esse G com esse G, você vai ver que a altura H1 vai ser igual a 9H. Exercício 6. De um andar de um edifício em construção, cai um tijolo. Queda livre novamente. Tá? A partir do repouso, velocidade inicial 0, então. Que atingiu o solo 2 segundos depois. Dado G igual a 10, desprezando a resistência do ar, calcule a altura de onde o tijolo caiu. A professora quis fazer essa porque assim, ó. Essa aqui é um problema que envolve ΔS, que é a altura total, né? Então, a gente vai já novamente lembrar que aqui na aceleração nós vamos botar um G positivo, ó, tá? Um G positivo aqui, vamos botar um 10 aqui. Partiu do repouso porque ele caiu, velocidade inicial 0. E o ΔS, que seria S menos S0, é a minha altura total, tá? É o meu ΔS. Então, eu passo esse para o outro lado, chamo de ΔS, esse ΔS eu vou chamar de H. Então, é a única consideração que vocês têm que fazer aqui. ΔS é igual a H. Tá? Então,
ΔS vai ser igual a GT ao quadrado sobre 2. Então, G é 10, dividido por 2 dá 5, vezes o tempo de queda, que é 2 segundos ao quadrado. E isso dá 20 metros. Então, a altura que ele caiu foi de 20 metros. Na letra B, a velocidade quando atingiu o solo. Vamos lá. V igual a V0 mais A vezes T. Quem é esse A? É esse G positivo, tá? Então, V igual a V0, partiu do repouso, 10 vezes o tempo de 2 segundos, 20 metros por segundo. Por que a professora queria fazer esse exercício? Porque tem um exercício que foi dado para vocês que está errado. Vejam só. É um exercício lá no livro de vocês que está errado, nesse mesmo capítulo. É o exemplo 4. No terceiro segundo de queda livre a partir do repouso, um móvel cai 25 metros, atingindo o solo. De que altura ele caiu? Primeiro, para fazer esse exercício, você tem que fazer ΔS. Você pode até resolver como ele resolveu aqui, mas é mais complicado. Se é queda livre, é 10 sobre 2 vezes o tempo que ele levou ao quadrado. Qual foi o tempo que ele levou? Foi 3, né? 10 dividido por 2 dá 5. Vamos lá, então. Então, vai ficar 5 vezes 9. Qual era a altura do edifício? 5 vezes 9, 45. Muito mais fácil fazer com a equação da queda livre, tá? Aí na letra B, com que velocidade ele atinge o solo? Observem que esse gráfico está errado. Ele disse que é 3 segundos, não é 1 segundo, ó. Se esse gráfico tivesse certo e fosse 3, como é que a gente determinaria o ΔS? Base vezes altura sobre 2. Então, seria base 3, aqui seria 3, ó. 3 vezes altura V sobre 2, certo? Então, vejam só, o ΔS a gente já descobriu, 45. 45 vezes 2, 90. Dividido por 3, 30. Então, a velocidade teria que ser 30. A velocidade com que ele chega ao solo tem que ser 30 metros por segundo, tá? Corrijam lá na apostila, a apostila de vocês está errada, tá? Nesse item aqui. E tudo que ele resolver por Galileu, você pode usar as equações. A professora prefere até que vocês usem as equações da queda livre e as equações do movimento uniformemente variado. Porque a queda livre, o lançamento vertical, é um movimento uniformemente variado, só que onde a gravidade, que é a aceleração, vale 10. Se for queda livre, essa gravidade é positiva. Se for lançamento vertical, essa aceleração é negativa. Informações importantes, então, quando eu estou falando de lançamento vertical, altura máxima, eu tenho que lembrar que a velocidade final lá em cima é 0, tá? Lá em cima essa velocidade é 0. Se ela for 0, então a altura máxima será dada por V ao quadrado sobre 2G. Só substituir o 0 ali na equação de Torricelli, tá? E vocês vão encontrar. Tempo de subida e tempo de descida a gente já falou também, né? Tempo de subida também é onde a velocidade final é 0. Então, o tempo de subida é V0 sobre G. O tempo de voo, que é uma expressão que também é usada, é 2 vezes o tempo de subida. É o quanto o objeto permaneceu no ar, porque ele vai subir e vai descer. Como o tempo de subida é igual ao tempo de descida, é como se eu fizesse 2 vezes, ó. 2 vezes V0 sobre G. Então, só considerando, né, que o tempo de subida é igual ao tempo de descida, tá? Só pra gente lembrar. Bom, é isso, pessoal. Agora vamos pra frente B.